Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita por Judas, capítulo 1, só tem um capítulo essa carta, no 3º e no 4º versículo. Você que está com a sua Bíblia impressa, de trás para frente é o segundo livro. Apocalipse é o último livro da Bíblia e um antes é a carta escrita por Judas. Não o Iscariotes, obviamente, mas o Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Judas, capítulo 1, no 3º e no 4º versículo apenas. Todos acharam? Judas 13:4 está escrito assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Deus, nós concordamos com o que foi cantado nesse lugar e aguardamos avidamente pela volta de Jesus. Esperamos esse dia e que sejamos encontrados fiéis nesse dia. Até lá, precisamos muito da sua instrução, precisamos do seu Espírito, precisamos da sua lei, precisamos da comunhão dos santos. E tais coisas só podem ser dadas pelo Senhor. Me toma em tuas mãos, então, Senhor, se essa for a sua vontade, e usa-me para falar da sua palavra nesta noite, neste lugar. Não permita que minhas falhas venham a atrapalhar a exposição, pelo contrário, que elas não sejam vistas e que somente o Senhor seja visto nesse local. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Essa pequena carta, quase que esquecida pela igreja evangélica, e esse quase que esquecimento é devido pelo nome. O nome não nos é um nome muito agradável, e eu posso apostar que você não conhece nenhum Judas, a não ser o traidor da Bíblia. Então esse é um dos motivos pelo qual essa carta fica obscura, escondida. O segundo motivo foi que esta carta, no início da cristandade, teve sua autoridade canônica questionada. Questionaram se essa era uma carta bíblica. Mas logo no 1º século, no comecinho do 2º século, essa carta já fora citada pelos pais da igreja, e no século IV ela foi reconhecida como inspirada por Deus. É uma pena nós não olharmos para essa carta, porque eu creio que essa carta corrige uma série de problemas do nosso tempo. Esses 2 pequenos versículos lidos têm o poder de corrigir inúmeros equívocos do nosso tempo. Primeiro equívoco: esses 2 textos são capazes de corrigir o amor fingido. O amor que diz eu te amo, mas que te apunhala pelas costas. Segundo tópico
que estes 2 versículos têm o poder de corrigir. Segundo desvio, esses 2 versículos nos incentivam a batalharmos pela fé. Algo que não é muito politicamente correto nos nossos dias. Ter um posicionamento firme não é muito bem visto. É interpretado como arrogância, altivez e etc. Terceiro equívoco. Imagina-se que o problema do mundo está fora da igreja. O crente, quando se converte ou é convertido, entra dentro da igreja e tem aquela impressão de que na igreja não haverá dificuldades. Então eu citei 3: o amor fingido, a batalha pela verdade, a falsa impressão da perfeição e o dar nome aos bois. Nós não fazemos mais isso, a gente tem medo. A gente tem medo de apontar. Nossa cultura é uma cultura que foi dominada por esse pensamento alinhado com um pensamento político, e aquilo que é tido como politicamente correto deve ser aplicado inclusive dentro da igreja. Esses 2 versículos vêm para acabar com tudo isso. Esses 2 versículos vêm para arrancar de nós essas coisas que eu confesso estão impregnadas em mim, e eu creio que estão impregnadas em você também. Versículo 1 e 2, Judas havia se apresentado, e eu digo havia porque eu preguei isso no domingo passado. Domingo passado, Judas se apresenta como servo de Jesus, como irmão de Tiago, e fala para a igreja. Igreja tida aqui nesses 2 primeiros versículos como o ajuntamento daqueles que foram chamados, o ajuntamento daqueles que foram chamados e amados, o ajuntamento daqueles que foram chamados e amados e por isso são guardados. Judas deseja a essa igreja misericórdia, paz e amor, de forma a que estes 3 aspectos graciosos de Deus venham a ser multiplicados na igreja. Mas a partir do versículo 3 há uma guinada na ideia da carta. As cartas do mundo antigo costumavam ter nesse momento uma ação de graças. Judas extrapola o jeito do primeiro século de se escrever, pois o que ele tem para falar é demasiadamente sério para não ser dito de forma direta. Os rodeios são arrancados e Judas, levado pela pressão do Espírito, fala com essa igreja. Mas ele fala sem, contudo, esquecer-se do amor pastoral e do amor que ele sentia àquelas pessoas. Versículo de número 3, Judas diz aos amados. Judas chama essa igreja de amados, e esse chamar de amados não é um chamado falso, pois na continuidade do versículo, Judas mostra que ama. Não sabemos quem é de fato essa igreja. Não sabemos se essa é uma igreja gentílica que se converteu, ou se é uma igreja judaica que se converteu. Sabemos que é uma igreja, porque os versículos anteriores mostram isso. Judas mostra o seu amor pastoral, chamando esses irmãos de amados, mas demonstrando o amor. E ele demonstra o amor aqui mesmo no versículo de número 3, quando ele diz: quando eu empregava toda a diligência em vos escrever. O amor fingido é aquele que é caracterizado pelas boas palavras, mas o amor verdadeiro é aquele que é evidenciado pelas boas ações. E qual é a boa ação aqui de um pastor para a sua igreja? Empregar toda a sua diligência para falar.
Não há nenhum amor, nenhuma prova de amor tão cabal de um pai quando este orienta o seu filho sobre o caminho em que ele deve andar. O pai que dá todas as coisas aos seus filhos cria monstros, mas o pai que emprega todos os seus esforços para direcionar o filho prova que de fato os ama ou o ama. O amor do pastor Judas é visível no empenho ou na dedicação em transmitir o recado de Deus. O amor é nítido, é evidenciado, é clarificado quando Judas diz: eu coloquei tudo que eu tinha para vos entregar o recado de Deus. Mas o amor do pastor Judas não pode ser somente visto neste empregar todo o seu empenho e o esforço para escrever. O amor é visto naquilo que se escreve ou naquilo que se há de comunicar. Judas falará a esses irmãos amados sobre a velha história da salvação. 3 aspectos são vistos aqui. Judas é servo de Jesus. Por ser servo de Jesus, Judas emprega toda a sua vida para ouvir de Jesus. E ao ouvir de Jesus, ele se devota a comunicar a verdade de Jesus. E a verdade de Jesus, nesse texto, é a comum salvação. Uma coisa que às vezes a gente fica meio cansado é de ouvir as velhas histórias. Mas de novo vai falar da cruz? De novo vai falar da salvação? Sim, esses são os 2 temas predominantes da Bíblia. O pecado que exige a salvação que paga o pecado. O amor de Judas é real. O amor de Judas é visível. O amor de Judas é possível de se tocar, pois ele não apenas chama de amados, mas ele demonstra que ama falando das velhas verdades. Mas ninguém fala aquilo que não recebe, e ninguém recebe sem antes ser. Judas, o servo, recebe para dizer. E assim deve ser o meu amor e o seu amor. Evidenciado nas nossas ações cotidianas para falar as velhas verdades. Eu amo meus familiares. Prove, eu sinto amor por eles. Não é essa a evidência. Os seus sentimentos não podem ser prova cabal de nada. Eu amo meus familiares. E isso é tão claro, pois eu ainda emprego toda a diligência a falar da salvação da vida deles. Amor relacionado com a mensagem. Amor relacionado com o verdadeiro amor. Amor relacionado com a velha história. Amor relacionado com repetir inúmeras vezes a história de Cristo e sua cruz, de Cristo e sua salvação. Amas? Prove. A salvação não é por obras, claramente, mas as obras evidenciam a salvação. As obras apontam a salvação do crente.
Judas então está amando e demonstrando que está amando, dizendo: eu estava empregando toda a diligência, eu estava empenhado em inscrever-vos mais uma vez sobre a nossa comum salvação. E aqui nossa comum salvação nos dá uma pista pela formação dessa igreja. Judas, judeu, um galileu, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Se ele está escrevendo para uma igreja gentílica, ele diz que Deus salvou gentios e judeus. Se ele está escrevendo para uma igreja judaica, ele diz que Deus, por meio de Cristo Jesus, salvava os judeus, trazendo-os para o reino do Filho do seu amor. De qualquer forma, a salvação, tanto de judeus quanto de gentios, é comum a todos, proveniente do mesmo Salvador e entregue a todo ser humano. Mas o segundo aspecto que quebra a nossa cultura é a continuidade do versículo de número 3. Na primeira parte do versículo de número 3, Judas nos ensina que o amor deve ser evidenciado por uma mensagem, por uma atitude. E esse amor só pode ser tido como não fingido quando a atitude aponta para a salvação. Mas a segunda quebra cultural que essa pequena carta nos dá é que Judas exorta essa igreja a ter um posicionamento diligente sobre a verdade. E esse é o tema do que nós vamos falar nessa noite. É isso que vai ser enfocado. Eu e você somos convocados a batalhar pela verdade, e essa convocação é uma convocação bíblica, e nossa cultura não pode nos amedrontar quanto a isso. Judas diz que enquanto ele empregava os esforços para falar da salvação, alguma coisa ocorre com ele, fazendo-o se sentir obrigado a se corresponder com esses irmãos. No grego aqui, a palavra é como se eu fosse comprimido. Algo começou a me esmagar, é o que Judas está dizendo. Algo começou a me comprimir. Algo começou a me afetar, e não mais falaria a vocês sobre salvação. Agora há uma outra mensagem a vos dar, e essa mensagem que me senti obrigado a corresponder convosco é exortar-vos a batalhar diligentemente pela fé. Judas está dizendo: o Espírito me compeliu, me comprimiu, me esmagou, para que eu viesse até vocês e vos chamasse a atenção para a ação de guerra tão necessária nos nossos dias, tão necessária nos dias de Judas, tão necessária em toda a história da humanidade. Batalhar pela verdade é uma missão deveras difícil, mas uma missão bíblica. E aqui, batalhar pela verdade tem a ideia de um atleta de luta livre. E eu não vou citar a luta greco-romana, que talvez seja a bisavó do que era feito nesse tempo, mas eu posso trazer uma imagem mais moderna. 2 lutadores de MMA que, exauridos, se recusam a bater. A palavra batalhar aqui é um atleta que se recusa a desistir da peleja enquanto não vencer a luta. É um termo enfático, não é um termo possível. Judas está dizendo: eu estou convocando vocês a lutarem até a morte pela verdade, a lutarem até as últimas consequências pela verdade. A minha história cristã começa no Instituto Cristão de Pesquisa, lá em 1999.
E o lema do Instituto Cristão de Pesquisa era Judas 3. E o slogan era: você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Era essa a pergunta. Você está disposto a fazer pela verdade, por exemplo, o que as testemunhas de Jeová fazem pela mentira? Você está disposto a fazer pela verdade o que os romanistas fazem pela mentira? Você está disposto a fazer pela verdade o que vários grupos sectários fazem pela mentira? Judas exorta a igreja a lutar de forma extremamente dedicada e ativa, como numa guerra, a defender a fé cristã. Judas acaba com o amor fingido, e Judas acaba com esse posicionamento que não é nem lé e nem cré. A exortação é compelida por Deus, é uma exortação a entrar numa guerra para a defesa da fé. Entendam, irmãos, não estamos sendo convocados a defender Cristo, isso ele se encarrega. Eu não preciso ser defensor de Cristo, eu não sou chamado para ser advogado de Jesus, nem eu e nem você. Mas aqui pela fé é o conjunto de doutrinas cristãs. A fé pode ser entendida de 3 formas. A fé pode ser entendida no cancioneiro popular: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Essa é a primeira forma de entender a fé. Fé é aquele desejo de dar certo. Não é isso que Judas está falando. Judas não está me ensinando a lutar por esse desejo de que tudo dê certo. Isso nem fé pode ser chamado, isso é esperança. E por mais que tenha sido eternizado na voz de Gilberto Gil, não adianta ter fé para que tudo dê certo. Muita gente com muita fé teve a vida completamente errada. Segundo aspecto que nós podemos entender, a fé como firme fundamento daquilo que não se vê. A fé nos aspectos bíblicos, a fé de forma subjetiva, interior e pessoal. Então você deve batalhar por aquilo que só está dentro do seu coração. Também não é isso que Judas está nos dizendo. Eu não tenho que trabalhar por esse sentimento de que as coisas vão dar certo. Eu não tenho que trabalhar por essa sensação que eu tenho internamente. Eu tenho que trabalhar pela fé. E aqui fé é o conjunto das doutrinas cristãs conhecidas. Eu e você precisamos tomar um posicionamento em relação à fé cristã e lutarmos para que esta fé permaneça intacta. Essa fé não foi dada aos anjos. Essa fé não foi dada na sua totalidade aos profetas. Essa fé foi dada à igreja. Note que no versículo de número 3 diz que essa fé foi entregue aos santos. É nossa bandeira, é minha bandeira pessoal, mas é também sua bandeira. Judas exorta a esta igreja, aqui do texto, compelido pelo Espírito, a lutarem diligentemente pelo conjunto de doutrinas que está depositada na igreja. E esse conjunto de doutrinas foi entregue à igreja como tesouro celestial. Os pais da igreja chamavam isso de depósito da fé. A igreja recebe o depósito da verdade. A igreja é o cofre forte de manutenção da verdade. E defender essa verdade, batalhar pela verdade, lutar pela verdade, é algo que eu e você devemos fazer. Qual é o nosso conhecimento doutrinário? Qual é o nosso interesse pela verdade bíblica evangélica?
qual é a nossa motivação do reino e no reino? Essas perguntas devem ser feitas de forma muito individual. O que eu sei? Será que eu sei alguma coisa ou alguém me disse que era assim? Chega de amor fingido, é o que Judas está dizendo. O amor evidenciado no Evangelho e na diligência em falar do Evangelho. Chega de não batalharmos pela verdade, a verdade foi dada a nós. E olhe comigo no finalzinho do versículo 3, Judas diz que essa fé foi entregue uma vez por todas. Ela foi dada. Talvez nós não tenhamos o conhecimento total para olharmos 2000 anos de doutrina, ou ao menos 66 livros bíblicos, para que este livro estivesse na sua mão, em sua língua. Homens e mulheres morreram e entregaram a sua vida, homens e mulheres batalharam diligentemente pela verdade, não julgando que ficar nesse mundo, ou buscar as coisas desse mundo, era algo que eles deveriam se ater, mas devotando toda a sua existência para manter o depósito da fé, para manter a bandeira do Evangelho. Homens e mulheres gastaram a sua vida toda para traduzir umas pequenas palavras na sua língua nativa. Homens e mulheres se trancaram durante anos. E hoje foi interessante porque eu estou fazendo um trabalho sobre a Confissão de Fé de Westminster. E aqueles homens devotaram parte da sua vida para escrever doutrina, para defender a doutrina, para batalhar pela doutrina. A nossa atitude não é de batalhar ou não batalhar, a nossa atitude é de indiferença. Isso tudo no fim das contas é bobagem, só divide igreja, é essa a ideia. Na continuidade de Judas ele vai dizer que exatamente não batalhar pela fé divide igreja. É o contrário. Se manter fiel às Escrituras não pode ser tido como opcional. A indiferença é um erro. É um sinal de fraqueza teológica, é um sinal de fraqueza moral, é um sinal de fraqueza de fé. E diante do nosso passado de vultos virtuosos, é humilhante dizer que nós não conseguimos responder à razão da fé que há em nós. Pedro nos disse: estai aptos para responder a qualquer um que vos perguntardes a razão da vossa fé. O que você crê? E por que você crê do jeito que você crê? Eu não estou te chamando para ser um homem bomba, nem Judas está fazendo isso. Judas não está te chamando para ser um caçador de herege, mas Judas está te chamando para se posicionar em favor da verdade e defendê-la, custe o que custar. Terceiro aspecto, a impressão que nós temos é que o mundo é mau e aqui dentro tudo é bom. E nós temos essa impressão porque essa impressão está no nosso coração. Alguém já disse em algum lugar que o inferno são os outros. Então nós imaginamos que o problema da humanidade sempre está nas outras pessoas. E nós achamos que a igreja é uma espécie de monastério ou de claustro onde nós nos refugiamos aqui. Mas Judas está dizendo assim: eu estava me dirigindo, colocando a minha alma, meu coração, a minha mente, a escrever para vocês sobre a salvação, mas o Espírito Santo me comprimiu, me levou a me corresponder com vocês, para que vocês batalhem pela fé,
para que vocês tenham a mesma diligência que eu teria de falar da salvação, vocês tenham a mesma diligência para lutar pela verdadeira mensagem evangélica. Isso foi depositado para vocês, isso foi entregue a vocês, e há necessidade de batalhar pela fé, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Versículo 3, Judas dá o motivo pelo qual a igreja deve batalhar pela fé, pois a igreja é o alvo predileto do diabo. Paulo disse: depois da minha partida penetrarão lobos vorazes, que se possível devorariam o rebanho. Até mesmo no meio de vocês surgirão falsos profetas. Jesus disse que na volta dele diriam: mestre, em teu nome fiz isso e fiz aquilo. É uma questão de igreja. Jesus mesmo disse, ele sendo o bom pastor, ele entraria pela porta, mas o ladrão entraria pelos fundos. No aprisco, na igreja, nós não podemos ter, e isso fica mais evidente ou mais direcionado aos novos convertidos, nós não podemos ter a sensação de que a igreja é o lugar dos perfeitos. Não, pois a igreja, sendo alvo predileto do diabo, ela costuma ser o lugar onde indivíduos se introduzem de forma dissimulada. Por isso conhecer a doutrina é tão imprescindível, por isso conhecer o que se crê é tão necessário, porque de uma hora para outra podemos ser furtados, roubados por salteadores. Versículo 4, ele nos diz o seguinte: certos indivíduos se introduziram com dissimulação, e a imagem aqui é certos indivíduos rastejaram e entraram no nosso meio e se puseram à frente do rebanho. E eu disse que ele acaba com a ideia de que a igreja é um local seguro, ele também acaba com a ideia do politicamente correto. Porque ao falar para essa igreja ao ouvir essa carta sabe exatamente de quem ele está dizendo. Tanto é que ele não dá nomes, até um certo desprezo de Judas. Ele diz certos indivíduos. É como se ele dissesse assim: vocês sabem quem é, eu não direi. Não há espaço no cristianismo para esse sentimento politicamente correto. É necessário dizer que Flor de Lis nunca foi crente. É necessário afirmar essas coisas. É necessário entender que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor é do Senhor. Mas para averiguarmos isso, não pode ser aquilo que eu sinto ou aquilo que eu acho, deve ser aquilo que a fé, como depósito da fé, aponta. Esses indivíduos agem às escuras, e por isso há uma necessidade de vigilância constante. Eu já falei isso para vocês. Se o diabo aparecer vermelho, balançando o rabo e cheirando enxofre, todo mundo corre. Mas se ele aparece dizendo a paz do Senhor, graça e paz, ele leva milhares após dele. O alvo é a igreja. Na igreja foi depositada a verdade. Compete a cada crente defender essa verdade e viver um amor não fingido, a fim de que a bandeira do Evangelho ainda tremule sobre os nossos castelos construídos. Judas continua acabando com o politicamente correto e demonstrando que a igreja pode se transformar num lugar perigoso, mas ao mesmo tempo dizendo a verdade em amor. Versículo de número 4, ele diz: os quais? Que quais? Esses certos indivíduos que se introduziram fazendo as coisas pelas escondidas, agindo às escuras, agindo de forma camuflada, esses indivíduos desde muito
foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. É como se ele dissesse assim: esses indivíduos existem, são predestinados para isso e serão destruídos. Mas isso não significa que nós devemos abaixar as armas diante do perigo. Os indivíduos existem, entram dentro da igreja, agem de forma dissimulada, pois estão predestinados a isso. Esta fala deste Judas aponta para o outro Judas. A Bíblia diz que Jesus só perdeu o filho da perdição, pois este estava predestinado para a traição. A função de Judas desde o início é exatamente o engano, e não podemos nos esquecer que o joio e o trigo crescem exatamente juntos. E eu vi um vídeo esses dias em que o joio e o trigo eram arrancados. E eu não saberia dizer a cara do joio, e o vídeo foi esclarecedor, porque eles são iguais. E quando você esfrega o joio, ele vira palha e some. Quando você esfrega o trigo, ele mantém os seus grãos e tudo aquilo que é palha vai embora. Quando você fricciona, você vê o verdadeiro do falso. Não há como arrancar nenhum nem outro. Não há como ter uma igreja totalmente perfeita. A Confissão de Fé de Westminster diz que há igrejas mais perfeitas e igrejas menos perfeitas, mas todas as igrejas têm problemas. Sim, são homens à frente das igrejas. No entanto, estes que se introduzem foram antecipadamente destinados para essa condenação, e essa condenação não tarda. De onde Judas está tirando isso? Há 3 hipóteses dessa ideia de Judas. A primeira hipótese é a citação do livro de Enoque, o livro apócrifo de Enoque, nas páginas, nos versículos à frente. Mas essa não é muito bem aceita. A segunda ideia é que na mitologia judaica tinha a ideia de um livro dos condenados, como tinha a ideia de um livro da vida. Tem o livro dos salvos e tem o livro dos condenados. Mas isso também não é muito plausível. Judas tira isso do Antigo Testamento. De todas as vezes com que Israel foi contaminada, e todas as vezes que Deus puniu aqueles que contaminaram Israel, até mesmo as nações pagãs, sendo instrumentos de Deus, essas nações foram condenadas. O livro de Abacuque deixa isso muito claro. A Babilônia vai nos destruir, no entanto, a destruição da Babilônia é certa. O politicamente correto piora, porque Judas agora diz que eles são homens ímpios. Homens contra a piedade, contrários à vida piedosa, contrários à verdade do Evangelho, contrários à natureza da salvação. A ideia de ímpios aqui é quase de ateu. Volto a dizer, o que Judas está fazendo aqui não é caçando as bruxas. Ele não está pedindo para que a gente saia procurando quem é quem, né? A gente vai terminar o culto, a gente olha para o irmão e fala: será você? Será eu? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim para a igreja: igreja, amem-se por demonstração de atos. Amem a Deus batalhando pela verdade do Evangelho. Não tenham a ilusão de achar que no mundo será um mar de rosa, pois no mundo terás aflições, inclusive dentro da igreja, porque ele é o alvo de Satanás. E saibam identificar que a impiedade vem travestida de piedade, e ela pode a muitos enganar. O antídoto não é a caça e captura, o antídoto é a sã doutrina e o conhecimento da verdade. Não é a fogueira da Inquisição, mas são as longas horas da meditação. Não é a bandeira da acusação, mas é o estudo diligente da boa
tradição. E por que eu estou falando boa? Porque eu não estou dizendo tradição no sentido de tradição da igreja, eu estou dizendo de tradição apostólica. Paulo, Pedro, Lucas e João. Quarta característica contrária ao politicamente correto. E é tão difícil, porque até para pregar um sermão desse é difícil, porque eu também sou politicamente correto. A gente fica meio com medo. A gente tem medo de expor o que a Bíblia expõe. Quarta característica desses que sorrateiramente invadem a igreja: transformam em libertinagem a graça de Deus. E aqui nós podemos interpretar isso de 3 formas. A primeira forma é a forma da sensualidade ou da sexualidade. Deus nos salvou. Já que eu estou salvo, não há de ser nada uma escorregadinha aqui e uma escorregadinha ali. Eu posso ter uma vida meio dissoluta sexualmente falando. Eu posso ser meio libertino. Qual é o mal de fazer sexo antes do casamento ou fora do casamento? Judas põe um rótulo nesses que transformam a graça e barateiam a graça. Sou salvo pela graça, mas não posso viver de graça. Sou salvo pela graça, mas não posso transformar a graça em libertinagem, em paganismo. Essa é a primeira forma. A graça exige santidade. E santidade, nessa primeira interpretação, sexual. Segunda forma que nós podemos interpretar isso é a forma meio dos neocalvinistas. Daqueles que ouviram falar que Deus elege, predestina e salva. Eu sou um calvinista, vocês sabem disso. Mas esses que confiam na graça se esquecem que o salvo luta contra o pecado. E aí libertinagem aqui não é a libertinagem sexual, mas é a libertinagem de vida. A graça me salvou. Uma vez salvo, salvo para sempre. E por isso posso viver do jeito que eu quiser. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. A evidência do salvo é que ele odeia o pecado e detesta pecar. Toda vez que ele peca, ele se sente mal. Mas a terceira forma, e eu acho que essa é a forma mais abrangente, é entender que a graça não exige obediência. Esses homens que aqui estão, essas pessoas que aqui estão, que Judas está expondo a sua teologia, o seu modo de vida, viviam como se o favor de Deus não trouxesse consigo a lei de Deus. O nome disso moderno é antinomista, anti a lei. A graça anula a lei. E aí você vai ter os discursos, né? Não preciso dar o dízimo, porque o dízimo é da lei. Aí a pergunta é, Abraão deu o dízimo antes dos 10 mandamentos ou depois? Então o dízimo é anterior à lei. A sua desculpa não funcionou. Os 10 mandamentos é para os judeus, não é para mim. Esses homens diziam isso, há uma aversão neles da lei, e a lei é que determina o hábito. Os sul-americanos, e eu me incluo, né? Eu sou brasileiríssimo. Nós temos essa ideia de pensar com o estômago. Vou dar um exemplo. Não estou dizendo que a gente pensa com fome. Qual é o padrão para o casamento? O frio no estômago. E aí dá o frio no estômago e casa. E aí casa com o demônio. E percebe que o marido não é crente, ou percebe que a mulher não é crente, e tem a vida norteada pela lei do que se sente. Eu sinto, deve ser verdade, então eu vou que vou. E Deus há de ajudar.
Essa é o jeito libertino com a graça. E qual deveria ser o meio? Eu senti alguma coisa por essa pessoa. Agora verei se essa pessoa se parece com Cristo. Por isso que o namoro de corte é o indicado. Pode parecer bobagem dizer isso, namoro de corte, século 21. Pois é, você vai ver se a pessoa é crente antes de tocar no seu corpo. Você vê os sinais antes do toque. Porque uma vez que tocou, para de enxergar. E a gente, como sul-americano, passa a pensar com a barriga, e aí, quando vê, já foi. A lei determina a razão. A lei norteia a razão. Não é aquilo que eu sinto, mas é aquilo que eu entendo. Quinto e último ponto de Judas. Se eles são motivados por aquilo que sentem e não pela lei de Deus, eles negam a soberania de Jesus e o senhorio de Jesus. Qual é o arremate de Lucas? Se eles vivem pelo próprio estômago, eles têm um rei na barriga. Essa é a ideia. Popularmente trazendo para o nosso dia a dia. Eles não vivem na soberania e no senhorio. Eles vivem na soberania e no próprio senhorio. E onde está acontecendo tudo isso? Na igreja, irmãos. Introduziram em vós. E eu não estou dizendo que está acontecendo nessa igreja. Eu estou dizendo que a igreja de Cristo, ela é acometida por falsos profetas. Por homens levantados para isso, ímpios, que não pensam de acordo com a lei de Deus e têm como reinado de si mesmo o seu próprio achar. Negam o governo de Jesus e negam a propriedade de Jesus. Olha o que Judas está dizendo, e aqui vale trazer à memória quem Judas é. Versículo de número 1, Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. Judas é meio-irmão de Jesus. Ele é meio-irmão de Jesus. Ele é contado nos 4 irmãos de Jesus. Lá em em Marcos capítulo de número 6. Se eu não me engano, em Mateus capítulo de número 16. Ele é contado como os meio-irmãos de sangue. E ele chama Jesus como único soberano, único Senhor, o Jesus o Cristo. Não era Jesus meu parça, Jesus meu irmão, Jesus o Nazareno, Jesus o Galileu. Era Jesus o Senhor, Jesus o soberano. E aqui ele se distingue totalmente desses homens, pois esses homens não levam em conta a soberania e o senhorio de Jesus, e ele mesmo podendo chamar Jesus de seu irmão ou meio-irmão, ele chama Jesus de soberano Senhor. Vamos arrematar, porque meu tempo já foi. A carta de Judas acaba com o jeito brasileiro de ser crente. O jeito brasileiro de ser crente é esse jeito do amor fingido, do tapinha nas costas e do punhal na cinta. O jeito brasileiro de ser crente é esse jeito em que a verdade pode ser negligenciada o máximo de tempo possível, em nome de uma possível paz ou harmonia. O jeito brasileiro de ser crente é esse jeito que não dá nome aos bois, e nós somos bem assim. A gente fala da pessoa com todo mundo, só não fala da pessoa para a pessoa. E a gente tem medo, vai que ele é filho de Deus, vai que ele... A gente tem medo de mensurar Macedo, Duques, e a gente tem medo de dar nome desses caras. A gente tem medo, a gente fica um pouco receoso. E o jeito brasileiro é achar que um evangelho flower power, paz e amor dentro da igreja é o evangelho verdadeiro, quanto o evangelho verdadeiro é o evangelho da batalha pela fé. Talvez a carta de Judas, como nós não sabemos a igreja que ela foi escrita, talvez eu possa conjecturar que a carta de Judas foi escrita para a nossa igreja, para a igreja brasileira, para a igreja do século 21. Que Deus nos ajude a olharmos para essas exortações do Espírito
me senti obrigado. Tenham isso em mente. O Espírito obriga Judas a tratar de assuntos espinhosos. Tenham isso como recado de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos ajude.